Fala pessoal! Hoje a nossa análise vai mergulhar fundo e desmistificar um daqueles temas que parecem um bicho de 7 cabeças, mas que são fascinantes: a teoria do crime no direito penal brasileiro. Quem já acompanha um pouco dessa área sabe bem que entender essas engrenagens é absolutamente crucial, não só para brilhar num debate acadêmico, mas para a aplicação prática, real e justa da lei nos tribunais. A nossa jornada de hoje passa por 5 pontos bem diretos. Primeiro, os 3 pilares do crime. Depois, tipicidade formal e material. Em seguida, a tipicidade conglobante. Aí entramos na teoria da imputação objetiva e, para fechar com chave de ouro, a gente vai ver tudo isso, na prática, resolvendo um cenário de prova da OAB. Certo, começando pela nossa seção 1, os 3 pilares do crime. Para começar, a gente tem que fazer aquela pergunta clássica, né? O que de fato define um crime? Sabe aquelas bonecas russas, as matrioscas, que você vai abrindo e tem sempre uma menorzinha guardada lá dentro? A teoria do crime funciona mais ou menos assim. Porque, convenhamos, para o direito não basta uma atitude ser considerada imoral ou errada. Existe toda uma estrutura analítica super rigorosa que precisa ser preenchida. Essa estrutura é como se fosse um verdadeiro checklist mental triplo para quem opera o direito. Anota aí: fato típico, ilicitude e culpabilidade. A regra do jogo aqui é claríssima. Se na hora de analisar um caso real faltar o confere em apenas uma dessas 3 caixinhas por causa de alguma excludente, a estrutura toda desmorona. Literalmente, o crime deixa de existir. Avançando para a seção 2, tipicidade formal e material. Pegando a nossa lupa agora e focando lá no primeiro pilar, a tal da tipicidade, a gente percebe uma evolução gigante ao longo do tempo. Durante muitos anos, a regra era seguir a letra fria da lei, a chamada tipicidade formal. Ou seja, subtrair qualquer coisa alheia é furto e ponto final. Mas qual é o grande problema dessa rigidez toda? Bom, isso gera um encarceramento em massa por atos completamente triviais. Aí entra a sacada moderna da tipicidade material. Pensa no furto de uma garrafinha de água vazia. Formalmente, está lá na lei, é furto. Mas materialmente, não tem lesão significativa nenhuma ao patrimônio de ninguém, concorda? O direito penal é a última via, a última ratio. Ele simplesmente não deve se meter nisso. E olha, essas quebras de paradigma, essas mudanças de pensamento, elas não caem do céu. Elas vêm do peso absurdo do debate acadêmico. São em fóruns e espaços de discussão, como a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, que essas teorias super complexas ganham vida. É ali que elas passam a corrigir aquelas injustiças diárias do sistema penal, construindo algo muito mais coeso. O que nos leva à seção 3, a tipicidade conglobante. Com essa base muito bem montada, a gente entra agora numa camada muito mais moderna e acadêmica: a tipicidade conglobante. Isso foi desenvolvido por um jurista genial chamado Eugênio Raul Zaffaroni. O raciocínio dele é de verdade brilhante. Ele diz que as normas não vivem isoladas, elas formam um todo interconectado. Então, uma conduta simplesmente não pode ser considerada crime, ou seja, antinormativa, se o próprio Estado fomenta ou obriga que a pessoa faça aquilo. E isso resolve, de forma perfeitamente clara, um verdadeiro absurdo lógico, através do famoso dilema do oficial de justiça. Imagina a cena. Um oficial entra na casa de alguém para cumprir o mandado. Se a gente olhar só para a tipicidade formal, ele estaria cometendo uma violação de domicílio. Mas espera aí, o próprio Estado está ordenando essa ação sob pena de punição? Como o Estado proíbe e exige a mesma coisa? Na visão conglobante, se o Estado manda agir assim, a conduta do oficial sequer atinge a barreira de ser considerado um fato típico. Deixa de ser só uma excludente de ilicitude para ser uma excludente logo de cara na tipicidade. Agora, descendo um pouco mais fundo. Seção 4. Teoria da imputação objetiva. Chegando na camada mais profunda e refinada do nosso estudo hoje, a gente esbarra na imputação objetiva, do alemão Klaus Roxin, olhando pela lente do funcionalismo moderado. A ideia central aqui é a seguinte: sabe aquela relação óbvia de causa e efeito, a causalidade física nua e crua? Pois é, ela não basta mais para culpar alguém. É absolutamente necessário adicionar valores normativos nessa equação para decidir se um resultado trágico pode mesmo ser colocado na conta do agente. Tem uma frase que resume perfeitamente o coração dessa filosofia funcionalista: os dados frios da realidade não oferecem por si só respostas justas, é preciso agregar valor a ações. No fim das contas, o Estado tem a missão subsidiária de proteger bens jurídicos de verdade, bens relevantes. A ideia nunca foi sair punindo de forma cega qualquer um que só contribuiu fisicamente para um resultado por mero acaso. Para colocar ordem na casa e analisar isso na prática, Roxin cria um teste duplo que é super rigoroso e dinâmico. Passo 1.
A gente precisa constatar se houve a criação de um risco juridicamente desaprovado. Passo 2. Confirmar se esse exato risco foi o que se materializou no resultado final. Se a análise falhar em qualquer um desses passos, acabou. O resultado não pode ser imputado àquela pessoa. O grande ponto crucial é ver isso em contraste. De um lado, temos o clássico exemplo acadêmico do sobrinho mal intencionado. Ele compra uma passagem de avião para o tio, torcendo loucamente para o avião cair. O avião realmente cai e o tio morre. Fisicamente falando, se o sobrinho não tivesse comprado a passagem, o tio não estaria no voo, certo? Mas, normativamente, comprar uma passagem não cria um risco juridicamente desaprovado. É atípico. Agora olha o outro lado. Uma pessoa dirigindo loucamente, de forma imprudente, que acaba causando um acidente. Aí a história muda. Nesse caso, a gente tem, sem sombra de dúvidas, a criação e a materialização de um risco não permitido pelo direito. E finalmente chegamos à nossa seção 5, na prática, com o cenário da prova da OAB. Para provar que tudo isso que a gente viu não é só teoria bonita que fica na estante, vamos aplicar isso num cenário real, que inclusive foi cobrado no 39º exame da ordem. A situação é a seguinte: Caio, um lutador profissional de MMA, tá na praia e vê um sujeito agredindo uma senhora idosa. Ele tenta separar na base da conversa, não tem sucesso, e acaba desferindo um soco no agressor para imobilizar o cara até a polícia chegar. A grande questão é, qual é a excludente aplicável para o Caio? Se a gente puxar aquele nosso checklist mental lá do começo, as alternativas erradas derretem rapidinho. Coação física ou coação moral? Sem chance. O Caio agiu de forma totalmente voluntária. Ninguém ameaçou o cara. A tese de exercício regular do direito também não rola, porque isso justificaria, por exemplo, um soco durante uma luta oficial lá no octógono, não no meio da rua. Sobra o quê? Exatamente. O Caio usou a força na medida certa, um meio moderado e super necessário para repelir uma agressão injusta contra outra pessoa. Ou seja, a resposta correta é a boa e velha legítima defesa, uma prova clara do valor do nosso checklist mental. Bom, como a gente conseguiu ver ao longo de toda essa nossa análise estruturada, o direito penal está longe de ser algo estático. É uma ciência que está o tempo todo evoluindo, largando mão daquela rigidez formal absoluta para focar na proteção real ao que importa e evitar punições injustas. Diante de tudo isso, fica a nossa grande provocação final. Com a sociedade e as interações ficando cada vez mais complexas, quais outras ficções jurídicas fundamentais do nosso sistema penal vão ser de fato desconstruídas nos próximos anos? É aquele tipo de reflexão instigante que faz a gente querer aprender sempre mais. Fica aqui o meu convite para a gente continuar se aprofundando. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.